Olá, amigos. Bem-vindos para mais um encontro no Centro Espírita Amor e Caridade, oportunidade que nós temos de discutir sobre temas importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, sempre com aquela consideração, aqueles esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Hoje, uma vez mais, temos a presença do nosso companheiro Edgar Miguel, preparou um tema ótimo, né, para a gente, e eu peço para o Edgar, então, que dê também aqui, né, o seu olá para todos. Edgar? Oi, Maurício. Oi, todos que estão conosco. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Para mim é uma alegria a gente poder trocar ideias juntos. E eu gostaria que todo mundo que estivesse com a gente estivesse convicto de que estamos juntos, né? De que o online não limita o alcance dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos que nos unem. Então, que todos sintam a presença um do outro. Opa, obrigado, Edgar. Nossa, já começou bem. Essa orientação, essa dica é fantástica, né? Porque, de fato, é assim, é um encontro de vibrações, é um encontro de mentes, é um encontro onde o espaço ou distanciamento físico não tem importância significativa. Então, muito legal essa fala. Bom, vamos iniciar, né? O tema eu apresento já, tá bom? A hora que eu passar a palavra para o Edgar. Vamos começar, como sempre fazemos, dirigindo uma prece a Deus, aos bons espíritos, né? Rogando ao Pai, aos nossos instrutores espirituais, que estejam conosco uma vez mais nessa nova oportunidade que nos é oferecida de estudar situações, temas tão significativos para o nosso dia a dia, sempre buscando aquela mudança íntima que nos tornará pessoas mais receptivas diante das coisas da vida. Que Jesus, nosso mestre, nosso grande irmão, esteja conosco uma vez mais, nos amparando nesse propósito, e que assim seja. Edgar, flexibilidade, que tema maravilhoso. Uma vez mais, você escolhe um tema fantástico. Eu te diria, como usando a expressão antiga, é um tema que dá muito pano para manga, principalmente considerando a visão espírita, a visão evangélica, né, e toda a consideração que as religiões fazem a respeito. Né? Então, eu vou te passar a palavra, eu quero que você faça, né, aquela explanação a respeito e comece contando para a gente, né, o que é flexibilidade e se é bom ser flexível. Eu já te jogo duas situações no colo de imediato. Obrigado, seja bem-vindo, Edgar. Por isso que eu gosto de conversar com você, Maurício, porque não é nada, como que eu diria, nada leve, assim, né? Não é nada... sempre é profundo, né? Então, isso é muito bom, muito bom. A flexibilidade, ela é uma disposição interna, isso é uma palavra importante, que nós podemos e talvez precisemos ter, que nos mantém abertos, nos mantém dispostos, nos mantém voltados a tudo aquilo que é novo, a toda mudança, a toda alteração no nosso caminho, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso sentir, né? A flexibilidade, ela é um conceito que resume características, ou talvez eu possa dizer virtudes, muitas virtudes, até um conjunto de virtudes, de características que me surpreende.
Para que a gente consiga ser flexível, e aí já coloco para discussão, Maurício e todos, nós precisamos de coragem. Precisamos de coragem para estar aberto a tudo que a vida nos propõe. Aberto às mudanças. E aí eu não quero entrar muito em coragem, que daria mais 2 horas de conversa. Né? A coragem é uma disposição também. Né? É preciso uma outra característica extremamente importante e talvez pouco considerada, que é a humildade, Maurício. Porque para você estar aberto às mudanças, né? Aberto aí, sinônimo de flexibilidade, para que você seja flexível, né? Você precisa também da humildade de considerar que alguma coisa precisa penetrar no seu mundo interior, alguma coisa que te falta, alguma coisa que você não tem, que te acrescenta. Né? Então, é aquela disposição do aprendizado, né? É aquela disposição de não estar, de entender que não está pronto, que, pelo contrário, né? Precisamos do inédito, precisamos da mudança que nos chega, mudança, inclusive, que nos tira completamente da zona de conforto, que quebra o nosso conceito de segurança, conceito geralmente imaturo de segurança, né? Então, eu acho que talvez nem sei se eu preciso colocar outras questões, mas eu considero essas duas as mais importantes e as mais abrangentes. O flexível, a pessoa que está aberta às mudanças, pronto para elas, é aquela pessoa que não considera as mudanças como suas inimigas. E eu trago esse nome inimigo propositalmente, sabe, Maurício? Porque, não sei se a gente já pensou, mas somos nós que definimos quem são os nossos inimigos, concorda? As coisas são. As pessoas são. São o que são. As coisas são o que são. O adjetivo de inimigo é dado por cada um de nós, diante das coisas e diante das pessoas. Então, somos nós que definimos quais e quem são os nossos inimigos. Tudo bem? Pensar assim? Muito bem. Agora, vamos apelar a Jesus naquela parte do Evangelho, que talvez seja uma das partes mais impactantes, do meu ponto de vista. Eu chamo que é a parte mata-burro. Eu sempre caio nessa. Entendeu? Nunca consigo passar dessa parte. Né? Porque ela é de uma amplitude de sabedoria gigante. E eu estou me referindo àquele conselho magno de Jesus, quando ele diz para a gente amar os nossos inimigos. Né? Numa primeira vista, a gente fala, parece que ele está falando de pessoas, né? Daquelas pessoas que querem mal a nós. Mas eu acho que a gente precisa ampliar o conceito de inimigo, usando o que eu disse há pouco, que inimigo é tudo aquilo que a gente define como sendo inimigo. Como tudo aquilo que tenta nos alterar no status quo íntimo, não externo, não social, mas o íntimo. Toda aquela estrutura que a gente montou para se autodefinir, para se autoentender, né? Tudo aquilo que aparentemente tenta mexer com aquilo que a gente é, pensa e sente, a gente costuma definir como sendo inimigo. Como que eu vou amar alguma coisa que aparentemente tenta alterar o que eu sou, tenta ferir o que eu sou, né? Eu preciso amar isso, né? E o amor significa acolhimento, significa você trazer para perto, né? Significa você trazer para si, né? Significa você olhar com compaixão, com humildade, com compreensão. É isso que Jesus, no meu entendimento, numa análise rápida,
sugere aos nossos inimigos, que a gente faça aos nossos inimigos. Então, Maurício, voltando à flexibilidade, nós precisamos amar tudo aquilo que vem mudar a nossa vida, todos os conceitos que pretendem questionar os nossos e todas as pessoas que pretendem nos apontar defeitos ou reparos. Significa que a gente precisa acolhê-los, trazer para perto. E para isso, só com a flexibilidade. Então, olha só para onde a gente vai. Eu acho que vou parar por aqui. Para a gente amar os nossos inimigos, a gente precisa de flexibilidade também. Loucura, né? Muita, muita. Uma infinidade de portas que eu acho que se abrem aí para discussão, né? Você Sim. Quer parar por aqui mesmo e a gente já começa, que eu já tenho duas situações aqui para colocar, se você quiser. Deixa eu só colocar mais uma coisa que eu acho que é importante. Sim. Eu esqueci. Parece que nós não evoluiremos sem flexibilidade. Parece que nós não seremos felizes sem flexibilidade. E aí eu vou tocar no grande temor, talvez, de todos nós. Ser flexível não é se perder a identidade. Não é deixar de ser o que é. Tá? Isso é muito importante. Ser flexível não é perder a forma. Não é renunciar aos conceitos que você entende em ser verdadeiros. Não é. Mas já foi dito que é impossível aprender alguma coisa que você entende que já sabe. Então, eu preciso da flexibilidade quando eu considero que a verdade que eu enxergo, ela é parcial e incompleta. E eu preciso estar aberto e, portanto, flexível para aumentá-la ou para transformá-la. Transformar a verdade que tenho numa verdade mais ampla, mais profunda, mais completa. Se eu me enrijecer, o contrário da flexibilidade, eu não vou melhorar os meus conceitos, eu não vou evoluir os meus conceitos. A minha verdade, a forma como eu vejo a verdade, não irá evoluir, não irá progredir. Então, há uma estagnação. Se eu não tiver essa flexibilidade, que não é deixar de ser o que é. Ponto. Acho que era isso. Certo. E foi interessante, porque esse complemento que você fez, ele mexeu no que eu tinha pensado inicialmente em considerar, né? Porque eu ia até te fazer uma pergunta. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta, aliás, eu vou mudar a pergunta e eu acho que vai dar para a gente ter um ponto para reflexão. Não sei como que será a sua resposta, mas pelo menos acho que eu e você vamos pensar a respeito, né? E você falou agora nessa conclusão que ser flexível não é perder a forma. E, de fato, não é, né? Porque a flexibilidade ela é um sinônimo de ser maleável, né? É algo que... E quando você falou agora, ela me colocou uma situação que eu vou tentar explicar, que seria o seguinte, né? Me parece, e levando para a questão das religiões, que, de maneira geral, o religioso ele é considerado alguém conservador, alguém com pouquíssima flexibilidade, depois você até me corrija se eu estiver errado nessa visão, mas que ele se mantém firme, rígido em quase todas as circunstâncias que envolvem esse posicionamento religioso. E isso é, evidentemente, sediado em valores que foram construídos pela própria religião e a cultura que a pessoa tem na religião ao longo
dos séculos, né? E isso, aparentemente, o impediria da flexibilidade, tá? No entanto, a gente considerando que valores são alicerces, e aí que eu gostaria de falar da maleabilidade, né? Você vê, por exemplo, o Japão, onde tem uma ação, eu vou citar o Japão, porque tem uma ação muito constante de terremotos, onde os alicerces permitem a flexibilidade ou que haja, né, uma maleabilidade dos prédios para que eles até resistam à questão do terremoto, senão eles não resistiriam. Sendo alicerces valores, e nós fazendo a nossa construção em cima desses valores, será que os nossos valores, e agora eu vou contra uma afirmação que você fez agora há pouco, né, da gente continuar sendo a gente mesmo. Será que os nossos valores devem ser flexíveis ou nós não estamos compreendendo direito a profundidade dos valores? Talvez nós tenhamos que nos aprofundar mais para saber de fato o que são os nossos valores. Ou será que eu misturei todas as coisas e não deu para entender nada? Qual a sua opinião, Edgar? Porque, veja, como eu falei no início, esse tema, ele parece que mostra uma importância muito grande para a vida de cada um, né? Você começou a falar, eu comecei a pensar, nossa, até que ponto eu sou flexível, até que ponto eu não sou flexível, né? Então, conta aí para a gente. Tá. Maurício, que bom que a gente se espelhe no Maurício nessa auto-reflexão que você acabou de se referir. Porque, assim, quando a gente está estudando, e nós estamos estudando agora, eu tenho que olhar para mim, o quanto eu sou flexível, o quanto eu não sou. Essa é uma pergunta, a primeira pergunta. Tá? Então, muito bom você ter colocado isso, que é o que nós precisamos. Né? Não é a hora, talvez jamais seja, a hora de nós pensarmos se o fulano é flexível ou não. Isso não importa. O que importa é se eu sou ou não. Muito bem. E, de fato, eu considero uma das características... Veja, se a flexibilidade reúne humildade e coragem, nós precisamos dela para viver bem, sem dúvida. Mas você fez talvez mais que uma pergunta na sua colocação, vamos ver se eu consigo lembrar de todas elas. Sobre a questão dos religiosos, a princípio eles são considerados conservadores. É verdade, nós temos um estereótipo, né, do religioso mais rígido. Nós precisamos inventar um novo estereótipo, Maurício, para os religiosos. E aí isso me fez lembrar, eu não vou conseguir citar com precisão o ditado, mas diz alguma coisa assim. Para as questões de princípio, seja rígido como uma rocha. Para o resto, dance conforme a música. Né? A gente precisa analisar esse conselho, esse dito popular, evidente, mas eu gosto de pensar o seguinte: os alicerces de um edifício, Maurício, eles têm uma característica fundamental. Eles são rígidos. Certo? Os alicerces, talvez a palavra não seja rígido, eles não podem se mover. Os alicerces não se movem. Tá certo? Eles têm uma postura firme porque se eles se moverem, racha e cai o edifício inteiro. Quando você cita as construções flexíveis dos países que têm terremotos, como o Japão, você observa que toda a estrutura é flexível. Ela se move, mas o alicerce não. O alicerce é a base de sustentação. Tudo pode se mexer. Ele balança, o peso é distribuído dinamicamente, tem todo um conjunto de técnicas aí para ele absorver, aí essa parte é importante, absorver a mudança, a movimentação do solo. Por isso que o edifício se torna flexível. Né? E aí, Maurício, remete-nos a um conceito
muito utilizado atualmente, que é a resiliência. Lembra dela? A resiliência, ela também precisa ser bem compreendida, porque dizem que ela é a capacidade de absorver os impactos da vida, fazendo já uma adaptação do conceito da engenharia para a questão da vida. Mas esse conceito ele vai um pouco além que isso. Resiliência é quando você absorve as mudanças, os impactos da vida e se fortalece. Não podemos esquecer dessa última parte. Tá? Diferentemente do conceito da engenharia, que não tem essa última parte, quando você transforma, quer dizer, quando você transpassa esse conceito para a área de humanas, para psicologia, para moral, não importa, você também tem essa parte adicional. As mudanças da vida, você não basta você suportar. E isso está em profunda coerência com o que a gente estuda na doutrina. Não basta eu suportar a dor, que é tímido. Eu preciso aprender com ela. Porque senão ela voltará. Porque o objetivo dela é nos ensinar e não nos fazer sofrer. Fazer sofrer é meio para um objetivo chamado educar-se. Né? Então, então, voltando. Então, o novo religioso, o religioso que nós talvez precisemos ser, ele, sim, ele tem os seus princípios como alicerce. Né? Então, ele precisa alterar os seus alicerces com muito cuidado. Ok? Mas olha só o que eu já acabei de dizer. Os alicerces deles podem ser alterados. Por quê? Porque eu não posso pensar, e aí já estou respondendo essa última pergunta, Maurício, eu não posso pensar que eu tenho pleno entendimento dos valores. Não posso pensar. Eu entendi os valores XYZ, os princípios? Não. E isso é humildade, Maurício. Eu não entendi. Agora, do que eu já entendi, e para que eu entendesse, isso me custou muito caro, eu não posso alterar esse conceito, esse princípio assim, com uma facilidade grande. Não posso. Porque ele é estrutural, ele é alicerce, ele foi construído com muito sacrifício, mas eu tenho que alterá-lo, conforme o meu entendimento se altera, se aprofunda. Tá? Certamente eu não vou alterá-lo a ponto de descaracterizá-lo. Eu vou dar um exemplo. O meu entendimento sobre o valor humildade, ele é bastante superficial. Eu preciso partir desse pressuposto. Talvez eu entenda meio milímetro, 1 milímetro sobre o que é a humildade. Tá, eu vou vivendo e a vida vai me dando chance de entender 5 milímetros amanhã. Só que eu não perdi aquele começo, eu acrescentei. Então, essa mudança não descaracteriza essa evolução, essa mudança que eu vou fazer no meu entendimento sobre o conceito de humildade, como exemplo, ele não descaracteriza a humildade. Ele aprofunda, ele amplia, ele traz maior e mais profundo entendimento. Então, se é que eu entendi todas as suas perguntas, o religioso ele tem que, eu acho que a gente tem que trabalhar para que ele não seja conservador no sentido de ser imóvel, pouco maleável, não maleável, né? Não flexível. Acho que ele não pode ser isso. Porém, ele tem que alterar os seus princípios com cuidado, né? Baseado em bastante reflexão, mas eles têm que estar cientes de que os seus princípios precisam ser alterados, ser aprofundados, melhor dizendo, porque senão ele estagnou, senão ele parou de viver. Né? E os nossos valores, sim, eles vão se aprofundando cada vez mais e, portanto, se alterando. Não sei se eu respondi tudo. Nem sei se você acha, eu queria saber o que você acha do que eu respondi também. É apenas a minha opinião. Não, com certeza você conseguiu abranger tudo aquilo que a gente tinha
imaginado. Achei interessante, inclusive, o fato de você falar que o alicerce se mantém, né? E a estrutura toda é maleável e que é exatamente o que acontece, né? Eu não havia pensado dessa forma, mas quando você vê, inclusive, fotografias da engenharia oriental nessas áreas de terremotos, você percebe isso. E trazendo, como você acho que colocou muito bem, né, para o campo, acho que da psicologia, eu me lembro, evidente como todas as pessoas, né? Ou pelo menos todas as pessoas que chegam num ponto onde o bom senso te arrasta, né, para determinadas decisões. Eu já Certo. tive atendimento, passei por terapia, passei por atendimento psicológico, e uma das principais situações que o profissional trabalhou comigo foi tentar é, destruir a rigidez de certos conceitos, de certos pensamentos, para que eu pudesse conviver melhor comigo mesmo, né? Para que esse edifício não desmoronasse a partir dessa rigidez que não dava para enfrentar as situações. Então, achei assim fantástico. E continuando, né, aprofundando, e eu acho muito legal tratar essa questão da religião, porque a religião, ela historicamente, ela tem uma base cultural, uma base de ensinamentos, que ela molda os comportamentos, né? Mesmo quando Perfeito. nós nos dizemos não religiosos, nós não nos consideramos parte dessa questão, nós sofremos a influência de séculos, né, Sim. de uma cultura que foi ali trabalhada mesmo antes do Evangelho. Né? Nós temos toda uma construção que afeta o mundo ocidental dessa maneira. E aí Perfeito. eu vou relacionar com duas situações. Tá. Primeiro, a ciência. A ciência, ela se autoquestiona. Ela tem bases, nós vemos constantemente, né, as revistas científicas, a concessão de prêmios, como o Prêmio Nobel, né, onde você vê pessoas que trazem artigos que eles questionam, eles oferecem novos conceitos, e aí aqueles parceiros, né, os pares, eles debatem, eles se questionam e muitas vezes derrubam determinados fundamentos, colocam o outro no lugar, né? Sim. Perdão. A gente vê isso muito na questão da física, que eu gosto muito, né, de saber sobre a física, e a gente vê que existia todo um conceito até o início do século XX, daí em diante começam os postulados a respeito da física quântica, algumas coisas comprovam o que já existia, outros são substituídos e tal. E a gente vê que isso evolui. Faltaria para a religião se desprender da forma, do texto, e se aprofundar no entendimento desses conceitos para que, veja, sem que se mude o princípio que a religião estabelece, porque muitas vezes talvez nós vamos encontrar isso, a gente percebe que muitas das discordâncias são na forma, né? Então, com base naqueles princípios, um entendimento melhor, para que a religião pudesse ser melhor compreendida, e daí, de fato, a religião ajudar o homem nesse processo de evolução, porque eu vou fazer uma afirmação aqui que pode não ser da concordância de todos. Eu posso discordar das religiões, mas que elas sustentam as pessoas, em muitas situações, sustentam. É uma estrutura fantástica de manutenção talvez do emocional, do psiquismo, né, humano. O que você acha disso, Edgar? Ai, Maurício, começando pela sua última colocação, que eu concordo, se a gente tirar do cenário humano a religião,
a gente se resseca por dentro. Olha a palavra que eu usei, a gente se resseca. A gente perde uma parte preciosa de nós mesmos. Quando eu estou me referindo, eu acho que eu vou precisar me explicar, essa questão religiosa, talvez eu esteja me referindo à parte interna, à parte subjetiva, à parte sensível, à parte não material da vida, né? A parte metafísica, né? Se a gente tirar essa parte da nossa vida, a gente vira uma pedra. Não no sentido apenas de se tornar insensível, mas de perder, inclusive, a nossa humanidade, né? Você sabe que nós temos a mania de adorar os extremos, né, Maurício? A gente adora os extremos. Vive nos extremos, né? E a gente precisa ter um olhar histórico sobre o que está acontecendo com a gente. Nós saímos de 1000 anos de um extremo, chamado Idade Média, né? Com Deus no centro, né? Onde Deus era tudo, né? Então, um extremo, né? E o extremo nunca tem o todo. E a gente, para romper esse período, nós fomos para o outro extremo, chamado, não sei, talvez você me ajude, onde o homem está no centro, certo? Né? Valorizando imensamente, eu estou falando principalmente do Ocidente, é claro, valorizando imensamente o individualismo. Né? E é interessante pensar que existem benefícios nas duas formas de pensar, se elas se integrarem. Portanto, se a gente sair dos extremos e tender ao equilíbrio do meio, onde a gente junta o melhor dos dois lados. Eu não sei por que a gente não pode ter o melhor de todos os lados. Não sei por quê. Não sei por que a gente precisa optar por um lado. Eu quero todos. Eu quero todos os lados. Mas você é A ou B? Eu sou os dois. O melhor dos dois. O pior eu quero jogar fora, inclusive. Né? Então, por que não essa visão integrada? Né? E você percebe que como isso tem a ver com o convite de Jesus à fraternidade. Será que a fraternidade tem que ser só entre as pessoas, Maurício? Será que a fraternidade, lembrando que para Jesus tudo é extremamente amplo, será que a fraternidade não tem que ser utilizada também para os conceitos? Será que... e aí eu vou começar... eu vou dar só uma entradinha num campo minado, mas eu saio rápido, viu? Será que... Tá? Porque é minado, né? Eu não quero que exploda nada em mim. Né? Mas, assim, será que a fraternidade não deveria ir para os conceitos? Será que a esquerda e a direita não deveriam trazer a fraternidade para a conversa? Será que a ciência e a religião, o Ocidente e o Oriente, o alto e o baixo, o pobre e o rico, o ódio e o amor, será que eles não deveriam ponderar para trazer a fraternidade para o meio dessa conversa, né, dessas considerações? Então, Maurício, eu penso que esse ponto precisa fazer parte das nossas considerações, né? Para que a gente amplie e saia dessa superfície e comece a subir, para que a gente caminhe mais verticalmente, deixe só a horizontalidade de tudo, né?
Não sei, isso vem forte quando você me questiona o que você questionou. Não sei se eu te respondi adequadamente. Sim, para essa... Veja, de maneira nenhuma eu vou desconstruir o que você falou, até porque ela, como eu disse, ele leva a outras reflexões, né? Mas sim, essa primeira parte que eu coloquei da questão religiosa, né? Ela responde sim. Eu achei bem interessante, né? E o porquê que eu preciso ser isso ou aquilo e eu não posso ser o melhor dos dois, acho que é fantástico, vê, Edgar? Acho que é muito... Eu acho que isso resume, talvez, assim, grosso modo, aquilo que seria flexibilidade como um bem, né? Como um bem. Para o ser humano, não é? Mas qual é a segunda parte que eu não respondi? A segunda parte eu não coloquei. Eu propositalmente eu deixei, eu falei que nós teríamos duas situações, né, que eu gostaria de saber sua opinião, e a segunda delas eu quero entrar exatamente no Espiritismo, que o Espiritismo é apresentado ao mundo inicialmente como uma filosofia, uma ciência que tem efeitos, né, sobre a questão religiosa, sobre a questão da religiosidade. E ele depois, ao longo do tempo, e principalmente no Brasil, ele acaba se tornando uma religião. E que eu não questiono, eu acho que tem assim seus problemas e suas vantagens de se tornar uma religião. Mas a partir do momento que ele se torna uma religião, talvez algumas coisas pela nossa própria cultura religiosa a gente queira deixar guardadinho dentro da gaveta. E a gente pare de questionar. Quando um princípio que Allan Kardec deixa claro é questionar. Você só vai aprender se você questionar. E aí, então, essa segunda questão, né, que eu gostaria de tratar, é sobre as leis morais. O Livro dos Espíritos traz na sua terceira parte, ou aquilo que Allan Kardec chama o terceiro livro, as leis morais. E nós vemos que essa questão que nós discutimos até agora, né, sobre a flexibilidade, e o porquê não buscar o melhor das duas coisas, né, não ser radical de nenhum lado, ele tem a ver com a lei de liberdade, a lei de destruição, a lei de justiça, amor e caridade, que a princípio foram as que eu consegui apurar só nessa conversa que a gente teve, né? Então, a questão seria o seguinte, para o espírita, né? Até que ponto você, na sua opinião, ele deve buscar essa flexibilidade, falta conhecimento, talvez, das leis morais. Para o espírita, ele deve investir mais nessa questão do conhecimento, para que ele entenda melhor o princípio da flexibilidade. E por que isso? Para que ele possa viver melhor, né? Já que o espiritismo traz essa proposta para a gente. Puxa, que pergunta, hein, meu Deus do céu. Sabe, Maurício, eu penso que a gente precisaria romper sem destruir, tá? Romper com a divisão ciência e religião. Se a gente observar os conceitos básicos, a visão que a doutrina nos dá de Deus, do Criador de tudo, se a gente considerar que o Pai criou tudo, que ele é a causa primeira de todas as coisas, que tudo parte dele e é mantido por ele, essa separação, ela precisa ser mais fluida, ela precisa ser um tracejado e não uma muralha. Ela é só uma questão didática, é só uma questão de compartimentar um pouquinho as coisas. Deveria ser só compartimentar um pouquinho as coisas.
mas nós compartimentamos, criando universos incomunicáveis. Não há, para Deus, ciência e religião. Há o que é. Tá certo? Eu estou resistindo a usar a palavra conhecimento. Há o conhecimento. Não, há a verdade. Essa eu posso usar. Há a verdade, que é o todo, que é tudo que é, como é, com quais leis são, com as identidades e definições que contém tudo. Então, eu entendo que nós, espíritas, que recebemos a grandeza dessa visão espírita, que é a do Cristo, que é uma visão que, no meu entendimento, quebra essas muralhas, Maurício. Para Jesus, não há ciência e religião. Jesus jamais falou de religião, jamais falou de ciência. Ele falou de verdade, aquela que nos libertará. Né? Só que a gente tem se agarrado a essas divisões, e eu entendo por um medo de mudança, por um medo de, meu Deus, o que eu vou colocar no lugar? Porque a gente precisa de lugar, a gente odeia o vazio, certo? A gente odeia o vazio. O vazio nos assusta, o nada nos assusta. E nós precisamos dessa integração, né? De olhar o todo cada vez mais. Hoje, e aí eu estou falando muito particularmente, o meu entendimento me diz, e veja, eu o questiono, né? Me diz que eu hoje preciso mais das leis morais. Eu hoje preciso observar, dentro desse todo que engloba ciência e religião, eu preciso estar muito mais atento às leis morais. Por quê? Porque é o que hoje eu mais preciso. Entende? É aquilo que tem mais, no meu entendimento, mais potencial para me fazer feliz. Por quê? Porque quando eu me atenho àquele conjunto de conhecimentos que eu chamaria de mais técnico, sobre a materialidade, sobre o funcionamento do universo material e energético, sobre o funcionamento de tudo que a gente conhece enquanto ser encarnado. Esse conhecimento é bom de se ter, ele me traz alguma segurança, porque ele parece que ele define um pouquinho o terreno que eu estou pisando, né? no dia a dia, mas ele não me torna mais feliz. Ele não me traz paz. Não me traz paz. Não me traz uma segurança verdadeira. Por quê? Porque o mundo material, ele é mutável. E parece, no meu entendimento, que a paz, ela precisa estar calcada num interior de mim, ou seja, no interior de cada um, mais estável, que não muda. Entende? Então, eu preciso estudar mais as leis morais. Eu me dedico muito mais às questões morais, que eu não estou chamando de religiosa de propósito, tá? Do que as questões outras, que eu não quero nem definir. Tá? O questionamento tão típico da ciência, e necessário à ciência, porque não tem nada de errado com ela, o que está errado com ela é não se integrar a todo o resto, talvez eu possa dizer. O questionamento que Kardec introduziu dentro das questões morais, ele é absolutamente necessário. Só que talvez eu pense
que a gente precise muito mais se questionar do que questionar o mundo ao meu redor. Porque a ciência já questiona o mundo ao meu redor com precisão, com primazia. Agora, eu preciso questionar o meu mundo interior. Questionar para conhecer, questionar para compreender, questionar para saber o que fazer com tudo que está dentro de mim. Né? Então, Maurício, a doutrina espírita, para mim, é vista dessa forma. Né? Ela integra, ela não separa, ela integra. Tá? E, dentre tudo o que ela me oferece, eu acho que eu opto por me focar atualmente nas questões morais. E eu entendo que cada um de nós precisa também, deve ou pode fazer uma escolha sobre o que vai se focar. Por quê? Porque eu não posso ter o orgulho de pensar que eu vou entender tudo e poder me dedicar a tudo. Não, eu não tenho essa capacidade, talvez ninguém tenha, né? Encarnado. Então, eu opto por me ater a uma lição específica chamada amor, chamada lei moral. Né? Eu entendo que é isso que eu preciso. Não sei se eu respondi a sua colocação tão profunda. Sem dúvida. Fica até assim com a mente da gente acelerada e considerando tantas coisas, Edgar, fica até, às vezes, difícil transformar aquilo que me apareceu como dúvida numa questão ou numa proposição para te colocar no momento. Então, olha, eu agradeço e parabenizo você pela maneira que você consegue responder. Talvez, se uma pessoa estivesse fazendo essas perguntas para mim nesse momento, eu teria que pedir um tempo. Olha, dá licença, me dá 50 anos para eu pensar. Não, Maria. Não diga isso. É muito legal, mas eu entendo, é porque a gente está nesse clima de discussão, envolvidos, né, com o tema, e eu acho muito legal isso, porque você vai colocando proposições, e eu vou anotando aqui até para refletir depois, né? Eu queria pegar uma das situações que você falou bastante agora sobre questionar se eu concordo plenamente, para conhecer e compreender as coisas, né? E aí embasado na proposta, né, espírita de nos dar o conhecimento sobre as leis morais, e que eu acredito que ela foge mesmo da questão da religião. Qualquer companheiro nosso de qualquer religião ou religião nenhuma que nos acompanhe nesse momento, se tomar para estudo as leis morais do Livro dos Espíritos, vai provavelmente ser de maneira, né, livre, né, no pensamento, ele vai entrar numa profundidade, talvez, que até nos ajude a alguns esclarecimentos, porque essa pessoa de outra religião ou religião nenhuma, talvez tenha visões que nós ainda não tivemos, né? Então, isso seria fantástico. E aí entra a questão da ciência, né, do questionamento nos ajudando. Mas assim, eu sou de uma época, veja bem, né, e muitos dos companheiros aqui são de uma época. Olha só, eu vou usar um exemplo, só espero que esse exemplo não fira, né, a nenhum daqueles que nos acompanham. Mas, assim, eu me lembro de famílias onde houve um abalo muito grande, quase que uma destruição familiar, porque num dado momento uma filha com uma fase adolescente, ou já um pouco após adolescente, engravidou, sem que tivesse casado, né, sem que tivesse constituído uma família. E a família se revoltando contra, o irmão mais velho se revoltando contra, e às vezes até o pai tomando a iniciativa de expulsar aquela moça de casa. Ele tomava decisão com base numa estrutura que era externa.
foi Sim. apresentada para ele. É como se ele dissesse assim, olha, eu decidi que eu serei infeliz o resto da minha vida e vou fazer com que a minha filha seja infeliz o resto da vida dela por uma decisão que eu não estou perguntando para mim mesmo o que eu faria, não é? É. A falta de um conhecimento. E isso você citou outra situação que eu coloco agora também. Isso constrói a muralha, É. né? A muralha, onde ele teoricamente ele se protege. Na verdade, a gente vê que ele está se protegendo num castelo de sofrimento, de dor, mas é a muralha mental. Aquele questionamento poderia levá-lo, talvez, a um enfrentamento de situações externas, mas que internamente ele estaria pacificado, né? A posição dele seria flexível. E dentro disso, então, eu elenquei aqui, questionar-se e mudar a mente como fatores que influenciam o grau de flexibilidade. Você, tendo estudado esse tema, Edgar, não sei se chegou a tanto, mas você conseguiu elencar outros fatores que sejam necessários, talvez até decorrentes desses mesmo, para que a gente possa mudar o nosso grau de flexibilidade? Você falou, olha, puxa, como você resumiu bem. Você falou questionar-se e Mudar a mente. Né? mudar a Porque, mente. isso, mudar a mente, porque você falou de construir uma muralha, e a mente nossa, a gente sabe que constrói muralhas. Né? Então, É. eu pensei muito nisso. Maurício, não, é isso, sabe? O questionar, agora, talvez, até resgatando o que eu coloquei lá no começo, para eu questionar-me e mudar a minha mente, eu preciso da coragem e da humildade, Maurício. Elas são fatores fundamentais nesse processo de flexibilidade. Eu acho que elas vêm antes do questionar-se. Porque é com a humildade que eu permito me questionar. Porque se eu for orgulhoso, eu não me permito questionar. Eu defino e acabou. É com a humildade e com a coragem que eu permito o esforço de automudança. Né? Então, essas duas forças, né, chamada humildade e coragem, são, para mim, fundamentais. A gente precisa lembrar, Maurício, como até já colocamos aqui, que a base do ser humano, infelizmente, há séculos e séculos e milênios, contém, essencialmente, por enquanto, o medo. A gente precisa entender, acho que ter em mente, de que quando a gente encontra uma pessoa, qualquer pessoa, da mais poderosa à menos poderosa, qualquer uma delas tem medo. Esse tem que ser um pressuposto básico para a gente entender o outro. A outra pessoa tem medo. Um medo, talvez não saibamos do que, mas ela tem medo. Um medo que eu me permito dizer, arriscando, um medo estrutural. E claro que eu estou generalizando, né? Mas normalmente nós temos medo de tudo. De viver e de morrer. Englobando aí tudo que existe na nossa existência carnal. Esse, para mim, é um pressuposto. A pessoa que eu estou conversando, ela tem medo. Ponto. E esse medo quase que rege tudo que ela faz, pensa e sente. Por que ela tem medo? Porque ela não se conhece. Porque ela não sabe da própria grandeza, da própria capacidade e da própria origem. Ela não sabe. E aí esse saber é um saber diferente do ter ciência. Tá certo? Porque nós espíritas, quer dizer, toda a população humana, ela tem ciência, que a princípio ela tem um criador divino, um criador supremamente poderoso, sábio, etc. A princípio, isso já está colocado como algo que nós tomamos ciência. Se nós vamos concordar ou não, aí é outra história, aí é particular.
Só que essa ciência não implica em saber, porque assim, eu gosto muito da colocação que diz quem sabe faz. Saber e não fazer é ainda não saber. Eu gosto dessa colocação, ela é muito forte para mim. Então eu tomei ciência. Eu li o Evangelho, eu sei o Evangelho, não, eu tomei ciência. Bom, nada mais que isso. Eu só vou saber quando eu fizer. E o fazer implica em milhares de tentativas ao longo do tempo. Muito bem. Então, o questionar e o mudar implica em eu vencer esse medo, Maurício. Em eu entender por que eu não devo ter medo. Porque o medo paralisa. O medo faz uma coisa que está encalacrada dentro da nossa forma de pensar e sentir, que eu vou me referir agora, e que você observa muito dentro dos estudos espíritas, Maurício. Nós buscamos regras. Não é verdade? Me diz como é uma regra. Por que a gente quer regra? Para que ninguém nos acuse de errar. Só por isso. Você percebe que o medo nos coloca a busca da regra. Para quê? Para que eu não erre, para que eu não seja criticado, para que eu não me autocritique, não me autoculpe, etc, etc. Tudo por medo. Tudo por medo. E a doutrina espírita, ela não traz regras. Por mais que queiram colocar que sim, a doutrina espírita não traz regras, Maurício, ela traz conceitos. Por isso que ela é terrível. Por isso que ela é difícil. Porque ela briga em não trazer regra. Ela fala assim, ame. Mas ame. Isso tira o nosso chão. Porque isso, a princípio, nos traz mais medo ainda. Mas parece que assim, o conceito, ele é um espaço em branco. E a regra, ela é um caminho definido. O conceito é construa o seu caminho. E a regra é o caminho está construído. Na regra não tem risco, Maurício, é só seguir. O conceito é um oceano que você tem que nadar. Entendeu? Então, e nós só vamos evoluir entendendo o conceito. Tanto é que a lei máxima colocada por Jesus é um conceito. Ela não é uma regra. Ela é um conceito que precisa ser transportado para cada um das nossas situações de dia a dia e que a gente não sabe traduzir esse conceito numa regra de viver. Não sabe. Ou não tem sabido por enquanto. E viver é aprender o conceito. Então, a gente precisa questionar. Sem questionamento não há evolução. Nessa situação agora que eu estou vivendo, como que eu aplico o conceito de amor? Não sei. Muito bem. Então, questione, use as ferramentas da ciência, que é o questionamento como definição, que é a experimentação, que é a questão empírica, etc, etc. Mas não use só isso. Use também toda a sabedoria intrínseca que, por princípio, nós temos e que não foi descoberta ainda. Por que não foi descoberta? Porque está ignorado. Esse lado de nós está completamente ignorado. Falta-nos a contribuição do Oriente, que nos convida ao silêncio, que nos convida à observação. Não a observação como a ciência faz, mas a observação mais subjetiva, a observação também do que está acontecendo dentro de cada um, diante dos acontecimentos externos, tão observados pela ciência. Então, essa integração me parece o único caminho para que a gente, de fato, tenha flexibilidade. Por quê? Porque o que nos dificulta, para finalizar, a flexibilidade, Maurício? O medo. O medo quer a rigidez da regra. E a vida terrível, né? A vida é terrível. Terrível no bom sentido de ser muito louca, né? A vida é assim, só para finalizar mesmo. A vida é aquela águia-mãe que lá no topo do mundo
no topo da montanha, pega o seu filhote e empurra ele para fora do ninho e diz: voe. E esse filhote cai gritando, cai gritando socorro, né? E a mãe grita lá em cima: bata as asas. E a gente fala assim: quais asas? Porque a gente conhece tão pouco que acha que nem asas tem. E ela diz: bata as asas antes que você se esborrache no chão. A gente, para finalizar, Maurício, a gente só precisa bater as asas. Que bom, Edgar. Edgar, nós temos 1 minuto, mais ou menos, e 15 segundos antes que a TV e a rádio SEAC nos tirem, né? Eu acredito que não vai fazer isso, claro, estou brincando, mas é o seguinte, olha, nesses últimos 5 minutos de consideração, você deixou uma coisa bem clara para mim, viu? Vou ter que voltar à terapia. Tem que voltar à consulta psicológica. Olha só, eu estava anotando aqui, né, as situações que você falava. Então, a gente já tinha falado de mudar a mente e questionar-se. Aí você falou, ó, primeiro de tudo, coragem e humildade para embasar. Tal. E aí, conforme você foi falando, eu me lembrei que lá na terapia, o profissional dizia assim, você precisa procurar abrir mão do controle das coisas. Você não pode querer ter o controle das coisas. Então, não você pode. tem que se questionar, né? Porque isso daí, o que era? Era uma busca de segurança, eu queria Sim. regra. Né? Eu Sim. adoro regra, ela, de fato, ela nos dá, né, uma segurança grande. Eu não preciso me sentir culpado porque eu estou seguindo a regra. Então, e aí ele falava também assim, olha, por que você quer ter o controle? Você tem que buscar quais são as suas motivações. E, de fato, uma das motivações era o medo, né? O medo de perder a rédea de tudo. Então, eu anotei aqui para a gente, né? E a coragem e a humildade, como você falou, está embasando tudo isso. Então, eu colocaria coragem e humildade. Eu estou tentando fazer aqui os fatores para ajudar cada um de nós aqui a melhorar o grau de flexibilidade. Tá? Coragem e humildade para questionar-se, mudar a mente, reconhecer as motivações e abrir mão do controle. Olha Fantástico. que coisa, né? E foi difícil, hein? E anotando isso daqui, foi super produtivo esse nosso bate-papo de hoje, viu, Edgar? Muito bom mesmo. Eu acho que a gente teria assunto aqui para ficar mais umas 2 horas, pelo menos, conversando. Então, já fica convidado para a gente, assim que tiver oportunidade, a gente tomar um café, tá? E aquele café é de 4 horas. A gente almoça, toma um café e 5 horas da tarde a gente termina o café. Tudo Que bem? delícia, Maurício. Vou esperar ansioso, viu? E eu queria que você, então, nesse momento, olha, a gente chegando no fim mesmo, estourando o fim, eu queria que você fizesse a prece de encerramento, né? E as suas despedidas com os nossos companheiros aqui que nos acompanham, né? Eu já vou desejando também, né? Assim, dias de muita alegria, flexibilidade, né? E de muita racionalidade, talvez, né? Para cada um. Obrigado, viu, Perfeito. Edgar? Eu te Perfeito. passo a palavra, então. Maurício, você sabe que eu fico emocionado pela oportunidade de ter uma conversa dessa, sabe? Com essa liberdade, com essa serenidade que você viabiliza. Eu te agradeço demais, agradeço ao SEAC por esse espaço, agradeço ao Pai por nos dar tudo que nós conseguimos entender hoje, né? Porque para mim foi uma autorreflexão, uma autodescoberta de muitas coisas e eu te agradeço ao Pai essa oportunidade tão grande. Eu vou finalizar reforçando que nós não precisamos ter medo. Nós somos imortais, amados e capazes.
Nós temos asas. A gente só precisa usá-las. E emendo agradecendo a Jesus nessa prece. Por tudo ser assim. Tão perfeito, tão acolhedor, tão seguro. Porque nada do que a gente precisar nos faltará. Nada. Tudo que precisarmos será suprido. E saber disso, mestre, traz tanta segurança, tanto conforto. E nos ajuda de uma forma tão profunda que é capaz de romper as muralhas que a gente construiu ao longo dos milênios na tentativa de estar bem, sem nunca exatamente termos conseguido. Obrigado, mestre, por trazer esse horizonte de crescimento, cheio de luz, cheio de acolhimento para cada um de nós deste mundo tão grande. Obrigado, mestre. Que assim seja.